Olá, eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Laura Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantão de oração. Convido a todos aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração dessa semana. Então eu vou pedir a todos que elevem o pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, ao nosso mentor individual, para que nos auxilie, para que a gente possa dar início a mais um plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando o livro de forma sequenciada. O livro é Palavras de Vida Eterna. Foi psicografado por Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título Boas Obras. E diz assim: Assim brilha também a luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Jesus, isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. E continua dizendo assim: Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamo-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais, e suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi bem claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque a escola, em todos os planos, é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convidava-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com amor, estimularemos o amor. Com humildade, geraremos humildade. Com a paz, nós ajudaremos a construir a paz nos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Desculpa. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras, glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Então, a lição nos ensina que Jesus, ele foi bem claro nos seus ensinamentos e bem simples. Ele falou de uma forma que todos pudessem entender. Ele pediu para que a gente não só deixe brilhar a nossa luz, como também para que a gente possa, deixar brilhar também as nossas obras no caminho reto do bem, né? Que ele falou para que a gente possa fazer essas boas obras, para que os outros entendam, que a gente está fazendo essas obras no caminho reto do bem, glorificando a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que está no céu, para que eles vejam que Ele nos sustenta o tempo todo, Jesus, ele está sempre ali nos auxiliando, que a gente deve sim pedir aos céus, orar, pedir sim ajuda do céu, da espiritualidade, mas nós não podemos esquecer que nós temos que fazer a nossa parte, não é? Estudar, colocar em prática no nosso dia a dia,
né? Para que a gente possa entender. Será que nós entendemos mesmo os ensinamentos de Jesus? Será que nós compreendemos? Porque ele falou aqui na lição que não basta só a cultura intelectual, não basta só a gente, né, saber falar corretamente, né, o nosso português, que ele é bastante difícil, saber fazer frases, né, bonitas, né, interpretar ali as leis divinas direitinho, com eficiência, mas a gente tem o quê? Que colocar em prática, se esforçar para fazer a nossa parte o melhor que a gente possa, não é? Porque não é só conseguir falar palavras lindas, né, que saem das nossas bocas, apurado e comovedoras, se a gente não pratica, se a gente não tem boas obras. Porque na doutrina já explica, né, que a gente reconhece o cristão pelas suas boas obras. Então, a gente tem sim que fazer também, além de brilhar a nossa luz, deixar também, né, o exemplo das nossas boas obras no caminho reto do bem, para que a gente possa entender que a educação da inteligência é sim, é muito interessante, é muito importante para que a gente possa continuar a nossa evolução, né? Para que a gente possa honrar o nosso Mestre Jesus e Deus, nosso Pai, para que a gente possa entender, porque a gente vai conseguir tocar só de coração para coração, né? Aquele velho ditado que muita gente usou muito tempo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso já virou obsoleto. Não, a gente tem que entender que os outros sim, segue os nossos exemplos. Então a gente tem que se preocupar sim com o que a gente está passando para os nossos irmãos que nos ouvem, né? Estão em nossa companhia. Então, é por isso que ele disse, nas boas obras, as boas obras são isso, para que a gente não deixe dúvida a ninguém que está ao nosso redor, né, para que eles possam entender, né, que Deus não desampara ninguém, Jesus também não, e ele sempre está nos auxiliando, sempre está nos amparando, né? Que a gente sim tem que buscar, né, as alturas, como ele falou aqui, né, as alturas mentais que elevaram o nosso pensamento a Deus, através de oração, pedir o que a gente precisar, louvar e agradecer, sim, mas não podemos esquecer de fazer a nossa parte, pôr em prática, né, as nossas ações, né, boas no caminho reto do bem. Como ele falou aqui, a gente tem que buscar, né, buscar não só a inteligência, a cultura intelectual, mas nós temos que se esforçar também para a gente entender que somos todos, né, espíritos imortais, né, filho do mesmo Deus, e a nossa vida aqui, ela é passageira, e a gente está aqui justamente para isso, para fazer as boas obras, para que a gente possa evoluir, porque a gente sabe e a doutrina nos esclarece muito bem que o trabalho ele é coletivo, mas a evolução é individual. Cada um vai evoluir de acordo com o que ele consegue entender dos ensinamentos de Deus, colocar em prática, e como a mesma doutrina nos alerta, que fora da caridade não há salvação. Não adianta você ter vários diplomas de tudo e você não tem sentimentos né, de virtudes, as boas virtudes, né, vamos dizer assim, que é o sentimento de amor, de paciência, de tolerância, como a lição também fala, né, que não é apenas você fazer interpretação eficiente das leis divinas, você precisa colocar em prática, porque não é fácil. Embora, né, todos os ensinamentos religiosos de qualquer dogma, eles sempre falam que não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Muito pelo contrário, na Bíblia diz que haverá muito ranger de dentes. Então, quer dizer, haverá muito sofrimento, mas a gente tem que entender que Deus ele nos deu o raciocínio para isso, para que a gente pudesse utilizá-lo de forma inteligente e procurar não só a inteligência intelectual, mas também a inteligência para entender que todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós somos aprendizes aqui no plano Terra em questões espirituais, não tem nenhum catedrático vamos dizer assim, na universidade espirituais, né? A gente está todo mundo aprendendo. Então, o que a gente tem que ser? Tem que praticar as leis divinas que a gente tem que fazer, né? Auxiliar os nossos irmãos que ainda não estão entendendo, que ainda não acreditam, para que eles possam entender que a nossa vida aqui é passageira e a morte não é esse bicho, né? Esse monstro de sete cabeças que a gente tem, né?
morreu, acabou, não tem mais nada. Não é isso. A morte é o nosso passaporte para a nossa verdadeira vida, na qual a gente veio aqui justamente para isso, para fazer as boas obras. Não só para você, mas para todos que te rodeiam, né? No seu círculo familiar, no seu círculo de amizade, no seu círculo de trabalho. Todos têm que evoluir. E um precisa do outro, porque ninguém consegue evoluir sozinho. Agora, a evolução, sim, ela é individual, né? Em todas as nossas palestras, nossos ensinamentos da doutrina, ele deixa bem claro, o trabalho ele é coletivo e exige muito, exige dedicação, porque para ser espírita não é quem quer, é quem tem coragem de assumir esse compromisso e levar até o fim, entendendo que você está fazendo, né, para, para os outros, mas em prol de você mesmo. Porque Jesus já disse isso, faça, né? Fazei para o seu irmão o que você está fazendo para você e está deixando, agradando a Deus e a Jesus. Porque foi isso que ele veio ensinar para nós aqui, o amor fraterno, o amor sublime. Eu amo porque você é meu irmão em Cristo, que você também é um filho de Deus. E todos nós temos as mesmas oportunidades. Deus colocou dentro de todos nós a semente do amor para que a gente pudesse cultivar e fazer florir, né? E ele também nos deu livre-arbítrio. E a doutrina está aí, né? E a gente está comemorando 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, que esse é o código universal, né? Que todas as religiões podem, né, ter, ter como um código de conduta moral, porque ali está ensinando como a gente tem que ser e entender as coisas espirituais, porque as boas obras é que diz se a gente é ou não cristão. Não é se você é de tal religião ou de tal segmento, não. É as boas obras, porque a doutrina ela também é bem clara. Fora da caridade não há salvação. Então a gente tem que entender que nós temos sim que fazer a nossa luz brilhar, né? Assim como também nós temos que fazer também que as nossas obras também brilhem, para que os nossos irmãos tenham como exemplo que eles também podem, porque nós todos somos filhos de Deus. Foi isso que eu entendi dessa mensagem, né, do livro Palavras de Vida Eterna, lição 13, Boas Obras. Né? E sempre agradecendo e glorificando a Deus e a Jesus, porque é Ele que nos sustenta, desde quando Ele nos criou, e que a gente tem, né, que evoluir para que a gente possa chegar, né, como Jesus mesmo disse que todos nós vamos chegar à direita de Deus Pai. E para isso, então, nós precisamos nos depurar e entender e evoluir. Então, é esse entendimento que eu tive da lição. E vamos então agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Então,
Pedimos à equipe de fluidificação das águas, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos asilos, das creches, das escolas, das instituições, das cadeias, dos abrigos, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo então as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, para os pedidos de prece e de tratamento para os pedidos da caixinha azul dos encarnados. E eu peço em especial para Antônio Reina Ginês, Alan Roberto Batista de Oliveira, Alex Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Davi Luca de Oliveira Lima, Luiz Gustavo Nunes de Oliveira, Mel Nunes de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Maria Aparecida do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca de Oliveira de Magalhães Belli, Neide Aparecida Batista, Nathalie Nunes de Oliveira, Maria Cristina Moraes, Plínio Alves da Silva, Rita de Cássia Batista, Rodrigo do Nascimento Silva, Sandra Aparecida Batista, Simone Porto, Volney Barbosa de Oliveira e Antônio Oliveira, pedindo para que a espiritualidade envolva todos com muito amor e carinho, para que eles possam ficar firmes na fé, auxiliando nos seus próprios tratamentos. Que assim seja. Pedimos também para os cadernos dos desencarnados que se encontram na nossa caixa, ou melhor, na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, e para todos que estão, né, deixando o plano Terra para voltar para a verdadeira vida que é no plano espiritual, que eles sejam, né, recebido com muito amor e carinho, para que tenham um despertar tranquilo e aceite essa nova situação. Pedimos também para a higienização do lar de todos os tratamentos da nossa casa, para o caderno dos dependentes químicos, para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, dos nossos assistidos, que estão agora sintonizando junto conosco. Então, que eles consigam também continuar firmes na fé para auxiliar nos seus próprios tratamentos. Que assim seja, Senhor. E assim, nessa mesma sintonia, vamos agradecendo então a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que agora estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que encerre comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração, já deixando o convite para que todos possam estar conosco novamente na próxima quinta-feira para mais um plantão de oração. Eu já agradeço desde já que todos tenham um bom final de semana, sempre firme na fé e confiante no nosso Mestre Jesus e no nosso Pai Todo-Poderoso. E que possam, né, continuar a sua evolução aqui na Terra, fazendo as boas obras. Fique com Deus e até a próxima quinta-feira. Graças a Deus.